Olá, bem-vindo ao programa Rumo Certo. Hoje a gente vai falar sobre a importância da liderança na gestão de uma empresa. E para conversar com a gente, eu recebo aqui Pedro Svacina, CEO da Plamev Pet. Pedro, bem-vindo. Olá, Vivian. Prazer estar aqui com você e com toda a sua audiência. Obrigada, Pedro. Prazer é nosso. Pedro, vamos começar então. Qual a importância de ser um bom líder? Vivian, liderança é algo que antigamente na Segunda Guerra achavam que as pessoas nasciam, né, como líderes, mas na verdade os líderes podem ser formados. A gente começa a liderar na nossa casa e um líder é alguém que inspira, é alguém que faz com que você entregue coisas que você não entregaria sozinho. Um líder é um mentor, um líder é alguém que te motiva e te põe para frente, faz que você fique com vontade de trabalhar ou de frequentar um lugar ou realmente te dá ensinamentos e passo a passo para que você consiga crescer e prosperar rumo ao seu sonho. É bem legal isso que você falou, né? Então, como motivar uma equipe, Pedro, que não acredita no sucesso da empresa, que não está entusiasmada para vender o produto? Então, Vivian, uma empresa de sucesso são pessoas, processos e tecnologia, né? Então, começa com pessoa certa no lugar certo. Depois, você tem processos que fazem com que as pessoas performem melhor, né? Entreguem os seus resultados com mais qualidade. E tecnologia para que a gente consiga acelerar a nossa entrega, o nosso volume, né, de resultado. Nós estamos aqui numa entrevista, eu estou online. Antes da pandemia, a gente não tinha essa opção, né? Eu provavelmente estaria aí no seu estúdio, então isso possibilita que você fale com pessoas no Brasil e no mundo todo. Então, isso consegue masterizar a sua entrega, você levar conteúdo com mais qualidade. Então, se você tem uma pessoa que não está motivada, não está engajada, eu sempre gosto de dizer que existem dois motivos para a pessoa não querer ir trabalhar. Um é um problema realmente pessoal dela, um problema ou psicológico, alguma coisa ruim que ele está passando na vida, e as empresas precisam estar preparadas para ajudar esse colaborador, né, através de indicação de um psicólogo, para que ele consiga se desenvolver. E o segundo motivo para ele não querer ir trabalhar é realmente ter um problema na empresa. Processos que não funcionam, um produto que é ruim, né? Então, motivar a pessoa realmente depende muito dela e existem esses dois motivos. Se ela está bem, ela está preparada, ela está no lugar certo, na hora certa, a empresa precisa ter processos para que façam com que ela avance no seu resultado. E trabalhar muito no propósito e no sonho. Nas minhas empresas, eu digo que a minha empresa ela é um degrau para que a pessoa vá para o seu sonho, vá para o seu objetivo. Então, a gente não pode esquecer que do outro lado tem um ser humano com sonhos, com objetivos, com desejos, e é isso que as empresas precisam estar conectadas, né? Fazer com que ali não seja um robô e sim pessoas, que é o que forma o DNA de uma empresa. Pedro, você acha que dar benefícios financeiros ou liderar com entusiasmo, né? A gente conversou ontem aqui também. Você acha que isso faz a diferença para os colaboradores? Qual o tipo de processo que você acha que um líder tem que gerar, colocar para os colaboradores? Vivian, eu tenho livro, eu sou um líder já eu já tenho 44 anos, então eu vivi vários momentos da minha liderança, né? Então eu falo que a liderança é uma montanha russa, né? Você tem vários desafios ao longo da liderança. Eu aprendi ao longo dos meus anos que para você ser líder você precisa trabalhar três pilares. O primeiro é dar voz ao colaborador, escutá-lo e realmente aplicar aquilo que fizer sentido. O segundo, né, primeiro dar voz, o segundo é ser justo. Você precisa que quando você promova uma pessoa dentro da sua empresa, as pessoas entendam que aquilo faz sentido, tá? Porque senão vira aquela turminha do café da fofoca. Se você então tem que dar voz, ser justo e previsibilidade. Quando você trabalha em uma empresa, você precisa saber o próximo step, para onde você vai. Se você vai para uma reunião, o que vai acontecer naquela reunião? Como é a sua política de crescimento salarial? Como você pode ganhar mais? Dar previsibilidade. As pessoas precisam de previsibilidade, porque a previsibilidade gera segurança. E é uma das sensações e um dos
realmente das sensações que os seres humanos precisam é segurança. Então, se você der voz, previsibilidade, ser justo, você vai ser um líder, que eu gosto de falar, um líder humanizado, um líder transformador, que vai engajar os seus colaboradores. Nossa, muito legal, Pedro. Pedro, agora como ser um bom líder? Como você adquiriu todo esse conhecimento, chegou a esse patamar? Foi na dor? Você ficou no cantinho do pensamento também? Então, Eu foi na gostei do dor, silêncio, tipo o cantinho do 30 pensamento do minutos de luta. É. colaborador, é. 30 minutos de luta, eu falo, mas não sou eu que digo, eu ensino isso para aplicar, porque o que, que a gente vê? Muitas vezes a pessoa fica remoendo aquilo que não deu certo. Né? A minha filha é atriz e ela é bem famosa e tal. E ela faz um post na internet, as pessoas botam lá 300, 500 comentários. E ela lembra de qual comentário? O comentário que foi ruim. Por quê? Porque é natural que o cérebro queira te proteger. Entende? Então, a pergunta foi, Pedro, como você aprendeu a liderar? Hoje eu tenho 44 anos, eu aprendi realmente na dor. Eu era um dos melhores vendedores de uma grande multinacional, fui convidado aos 24 anos para assumir a liderança de uma outra grande multinacional, e quando eu cheguei lá, eu não tive uma aula de ser líder, de me tornar um líder. Eu era um excelente vendedor. E me deram uma equipe, eu tinha 24 anos na época, e o meu liderado mais novo tinha 28, 29 anos. Então você imagina, eu era mais novo que o mais novo, e o mais novo tinha 28, tinha 4 anos a mais que eu. Então, eu não tive uma preparação para me tornar líder. E eu queria que as pessoas fizessem aquilo que eu fazia. Eu não entendia que a pessoa tinha que seguir um processo, eu fiz muita coisa intuitivamente. E ali eu pressionei muito a minha equipe. Em 6 meses nós éramos a melhor equipe do Brasil. Só que eu tinha uma equipe que estava triste, chateada e não me achando um líder. Estava me achando realmente um tirano. Por quê? Porque não é o que, é o como. Não é o que você faz, mas o como você faz. Porque você era Entende? Faz toda a diferença. agressivo, era mais firme? Como Eu era era um seu gestor duro. comportamento que te fez mudar? Eu era um gestor duro. Hoje eu tenho 44 anos, então tem 20 anos isso, né? Tá Então, velho, hein? Nunca. Tô brincando. mas não tem muito jeito, né? A gente vai crescendo e Brincadeira. evoluindo. As pessoas podem crescer e evoluir com cursos, com livros e com bons líderes. Eu tinha um líder com 65 anos, que era o meu gestor, e que ele reforçava esse ponto da gestão não pelo exemplo, mas dizendo, poxa, não é assim, você tem que fazer assado. Por que você fez isso? A pessoa chegava para mim, Pedro, eu não vou bater a meta esse mês. Eu falei, lógico que você não vai bater a meta, você fica aí sentado na frente do computador, perdendo seu tempo, É né, em ruim. vez de partir para ação. E eu achava que dessa forma, exaltando o ponto negativo da pessoa, eu faria a pessoa evoluir. E não, eu botava a pessoa mais no buraco, ativava a parte do cérebro do desespero, do medo de perder o emprego, porque o gestor dele dizia, cara, você não está, você está fazendo errado, né? Eu reforçava o ponto negativo. E aí eu tive a oportunidade, com 7, 8 meses, o diretor de RH da empresa me chamou, contratou um mentor para mim, e aí eu participei, e eu acreditei naquilo, eu vi, quando ele me disse o que os meus liderados, meus colaboradores falavam que eu fazia, era exatamente o que eu fazia. E aí ele me mostrou que aquilo gerava um impacto negativo nas pessoas. E eu falei assim, poxa, mas o que eu quero é que a pessoa cresça, que a pessoa ganhe mais dinheiro. E ele falou assim, mas as pessoas não estão prontas como você está. Então você precisa fazer um ciclo de gestão, né? Você precisa preparar essas pessoas para elas chegarem no estágio. E algumas pessoas, Vivian, não vão chegar, porque as pessoas às vezes não estão felizes, não querem estar naquela posição. Então elas precisam talvez mudar de posição e está tudo bem. E está tudo bem, né? Então a gente precisa entender que a gente é responsável pelos nossos resultados, pelos resultados no nosso meio. Então, no momento que você começa a reverberar coisas positivas e trabalhar dessa forma, você entra no ciclo da paixão, que é do ciclo que eu ensino, né? Que é a pessoa, ela paga o preço, ela faz lá, acorda cedo para malhar todo dia e tal. Ela percebe que aquilo está gerando
resultados. Estou dando um exemplo de malhação, né? Então ele vai na academia, tem que acordar cedo, tem que malhar, é cansativo. Ela começa a perceber que aquilo está gerando um benefício, aumenta a energia vital dela, ela começa a ter benefícios no corpo, ela diz, poxa, está valendo a pena. Então, se eu fizer um mix de esteira com o aparelho, eu consigo ganhar mais velocidade. Se eu estudo sobre isso, eu consigo, em menos tempo, fazer uma performance melhor. Isso entra no ciclo da paixão. Na saúde, não existe sucesso empresarial, se você tem um casamento destruído, se você não tem saúde. Né? Então, eu ensino isso também para os líderes, que a gente precisa ter realmente todos os pilares da vida em equilíbrio. Às vezes é natural, se você estiver vendo agora e dizer assim, mas eu estou muito focado na minha empresa, 15 horas, 16 horas, não tem problema. Eu sou amigo do técnico de futebol, o Parreira, campeão de 94, e ele sempre fala para mim, né? Hoje em dia menos, mas quando eu era mais novo, ele falava assim para mim, Peter, pay the price. Você precisa pagar o preço. Então, às vezes, você está nessa etapa da sua vida de trabalhar muito, tá? Mas se você trabalhar com inteligência e masterizando, né? Fazendo com excelência, tá tudo bem. No momento que você estiver com teus filhos, e isso é uma dor muito comum, né? Principalmente para as mulheres, mas eu, por exemplo, morava em São Paulo, de segunda a sexta, e meus filhos ficavam com a minha esposa no Rio de Janeiro. Eu cheguei um dia em casa, meu filho, com 2 anos, estava andando, e eu não tinha visto ele andar. Na segunda-feira, minha mulher e meus filhos mudaram para São Paulo comigo. Foi extremamente impactante. Mas o que eu sempre fiz e aprendi? Naquele pouco tempo que eu tinha com eles, eu estava presente e verdadeiramente inteiro. Né? Então, eu sentava no chão, eu brincava com eles, e está tudo bem. Né? Eles têm hoje uma imagem, minha filha com 17, meu filho com 16, tem uma imagem de um pai que trabalha muito e que fez muito por eles, e eles são loucos por mim. Né? Até hoje, quando eu chego em casa, eu abro a porta, se eu venho da rua, os dois vêm, mesmo sendo adultos e adolescentes, né? Eles vêm até a porta falar comigo, e aí, papai, como é que foi o seu dia? Onde é que você estava? Mas eu trabalhei para que isso acontecesse, porque eu tive autorresponsabilidade. No momento que eles estavam ali no videogame, né, e eu chegava em casa e eles não vinham, eu ia lá e estimulava para que saía de casa e voltava de novo. As pessoas, você não fez isso? Eu fiz isso. E hoje, quando eu chego em casa, eles vão naturalmente, porque eu fiz isso quando eles eram pequenos. E criei esse ciclo da paixão, que me deixava triste eu chegar em casa e eles não virem falar comigo. E hoje é um comportamento que eles amam fazer e eles vão implementar para a vida deles. Então, sempre tendo autorresponsabilidade. Então, a gente vai estar sempre aprendendo, eu estou sempre buscando conteúdo. Para vocês que estão aqui assistindo esse canal, né? A Vivian está dando oportunidade para vocês, então anotem, assistam, escutem, implementem no negócio de vocês. E vocês viram que eu misturo negócio com vida pessoal. É porque está tudo dentro. É verdade. Qual é o teu sonho? Qual é o teu objetivo? Para onde você quer chegar? Tem que fazer sentido. Então, Vivian, o meu propósito de vida é transformar a vida da minha mulher e dos meus filhos numa vida extraordinária. Então, se eu não tiver, né, conectado com a ação que eu estiver fazendo, não estiver conectado com o meu propósito, isso cria um ponto diferente e fala, opa, tem algum ruído aqui, o que é? Aí eu preciso parar e refletir, eu não posso ignorar, entende? Eu preciso entender o que é esse ruído que está me fazendo pensar. Né? Muitas vezes as pessoas estão vendo o resultado na empresa dela não ir tão bem e ficam esperando. Né? Já não pode esperar, né, Pedro? Tem que ter uma atitude, tem que fazer alguma coisa, né? A história do sapo dentro da panela, você já ouviu falar dessa história? Não, conta pra gente. A panela, você bota um sapo na água, na panela, e se você liga o fogo, a água ferve e o sapo não sai. Isso é verdade. Então, se você no teu negócio está igual o sapo dentro da panela, se liga, porque você, diferente do sapo, tem raciocínio lógico, inteligência, e você tem que agir. Então, se está sentindo que a água está esquentando, teu resultado não está indo bem, só você pode mudar. Tá? E tem muito conteúdo gratuito, como esse que a gente está vendo agora, como livros, como o YouTube de grandes pessoas. Você é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive. Então, conviva com conteúdos de pessoas que já fizeram. Né? Se conectem com empresários e empreendedores que já realizaram. Tem muita gente por aí que não fez nada e que vai te ensinar em 5 passos a você. E o cara não fez nada. Então, antes de você comprar um curso ou de você seguir alguém,
ver se aquela pessoa verdadeiramente já fez acontecer, porque É, senão você vai estar aprendendo com quem na prática não sabe, é né? verdade. Então, Só não pode não fazer tem muito. experiência em casa, né, Pedro? Não façam essa experiência em casa, não coloquem o sapo na panela. Não, não, uma pesquisa no Google, você vai ver. Essa história é uma história real mesmo, é verdade isso. Aham. E eu uso isso muito para que as pessoas. Você está igual o sapo na panela? Você está esperando, esperando, Bem esperando e legal. não parte para ação? É, Muitas você vezes a nunca gente tinha está ouvido mesmo estagnado. falar. É bem legal que você faz essa comparação, né? A vida pessoal com a vida no seu ambiente da empresa. A única coisa que não pode misturar, né, Pedro, é o fluxo de caixa. Pessoal da vida de casa. Pessoal não, pessoal da vida da empresa, né? A primeira coisa que o empreendedor tem que fazer, então, se você ainda é CPF com CNPJ misturado, você precisa separar. E você precisa. A primeira coisa que eu sempre recomendo para você, no seu tamanho do seu faturamento, etc., é que você se pague primeiro. Tá? Então, se valorize, se põe em primeiro lugar. No momento que você se põe em primeiro lugar, as pessoas que convivem com você vão começar a reverberar e colher esse resultado positivo. Então, o que a Vivian falou faz todo sentido, separar o CPF do CNPJ. Muitas vezes as pessoas começam a ter um faturamento e acham que conseguem replicar esse faturamento de forma exponencial. Mas lembra, pessoas, processo, tecnologia. Então, se você tem 2 vendedores e está performando bem, se você colocar 20, eu garanto para você, você não vai conseguir fazer a mesma entrega como você faz com os dois, tá? Porque você ainda não fez com 20. Então você precisa ir devagar crescendo. Ah, Pedro, mas eu preciso crescer rápido. Por que você precisa crescer rápido? Ah, porque eu preciso ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro quer dizer que precisa gerar lucro. Se você coloca muito vendedor, muita gente ao mesmo tempo, o que você cresceu foi o seu custo. Porque essas pessoas têm o que a gente chama de curva de aprendizado. E muitos vendedores não ficam, pedem demissão. Então, eu estou dando um exemplo prático. Pedro, você é contra o crescimento exponencial? Pelo contrário. Se você estiver preparado, já tiver feito, tiver processos que funcionem, pessoas que vão te ajudar, né? E Vivian, muitas pessoas têm gestores e não dão autonomia, principalmente o pequeno empresário. Ele coloca lá um gerente, mas ele vai lá e atravessa o gerente e tira totalmente a autoridade desse gerente. É E aí ele importante você cria. delegar essa autonomia, Pedro? Na verdade, é obrigatório você delegar, porque senão você não consegue crescer. Mas você precisa formar esse líder, entende? Talvez o líder. Ah, Pedro, mas se eu trouxer um líder pronto no mercado? Não existe, porque ele vai estar pronto, ele conhece tecnicamente, mas ele não está conectado com você. Então precisa fazer esse passo a passo. As empresas que chegam, as pessoas, os colaboradores que chegam na minha empresa, eles ficam 5 dias no onboarding, que é O que é conhecendo isso? cada área da minha empresa. Tá? Então ele chega, por exemplo, uma pessoa que chega do financeiro. Ele, antes de ir para a diretora financeira, ele passa por todas as áreas. Então, nos primeiros 5 dias, ele é colaborador do RH. Entende? Então, ele conhece a área comercial, ele conhece a área de experiência do cliente, ele conhece a área de recursos humanos, ele conhece a área de engenharia, TI, tecnologia, e aí depois ele senta na posição para a qual ele foi contratado. Então, ele conhece a operação, ele conhece a empresa como um todo. Talvez você não precise de 5 dias, mas É. talvez 2 dias para contar para a pessoa o que é a sua empresa, e ele falar, ah, Pedro, mas a empresa sou eu e minha esposa. Né? Como é que eu faço? Tudo bem, aí você precisa ter um colaborador para ser feito dessa forma. Mas você precisa, sim, Vivian, dar autonomia e liderança para quem é líder. Porque senão você não consegue crescer a sua empresa. Né? E muitos líderes hoje são o que eu chamo de líderes infantilizados. Por Pessoas que não quê? cresceram, adultos que não cresceram, né? Porque são de Que outra birra? geração. O que faz você A perceber? geração dos adolescentes. Ele cresceu, ele já com 15 anos já tinha televisão, tinha acesso a tudo, não está acostumado a ter que conquistar. E essas pessoas é a nova geração. E você precisa, é por isso que o líder que pressiona e que dá bronca, ele não vai continuar, ele não tem como continuar. Porque essa turma que vai chegar agora são, sim, adultos que vieram com outra formação, com muito mais disponibilidade de informação, com muito mais facilidade para fazer as coisas.
para arrumar emprego, ele pode fazer um vídeo no YouTube, É. eles não se prendem mais, né? Então, como lidar com isso? Você precisa formar líderes para que conectem com o sonho daquela pessoa, para que entenda qual é o projeto daquele colaborador, para que a gente consiga conectar a sua empresa naquele sonho. E às vezes você vai ser só um degrau. A pessoa vai ficar lá 1 ano na sua empresa. Eu tive uma pessoa que pediu demissão agora e ela foi fazer faculdade de veterinária ou faculdade de odontologia, né? E a gente convidou ela, eu faço um encontro mensal com toda a empresa, e eu convidei ela para voltar nesse dia do encontro e contei para todo mundo a história dela. Ela contou que trabalhou 1 ano comigo na nossa empresa e que ela conseguiu juntar dinheiro para conseguir fazer a faculdade dela. Então, o que ela vai falar da Plamev? O que ela vai falar da minha empresa para as pessoas próximas a ela? Que foi uma experiência de vida muito legal, que possibilitou que ela fizesse a faculdade dela. É isso que você precisa Que fazer no ela seu teve negócio. planejamento, né? Objetivo, não foi ansiosa, né? Como você falou. A pessoa quer ganhar dinheiro de qualquer jeito. E a Plamed foi uma ponte para ela. A minha empresa foi um degrau para ela ir para o sonho dela. Se eu não É. conhecesse o sonho dela, eu disse, tá indo só uma ótima colaboradora embora, e eu não ia falar para ninguém que ela pediu demissão, Ah, sabe? A escassez. O sei. mundo é abundante. O mundo é É. abundante. Né? Pedro, Então, pra... esse é Pode... o caminho. Muito Desculpa. bom, hein, Pedro? Adorei, não? Muito bom, muito bom. Pedro, para a gente finalizar, eu sempre pergunto, eu gosto de fazer um bate-bola no final da entrevista. Foi tão bom, o nosso papo passou muito rápido. Eu adorei. Ó, cinco, eu sei que você tem os 3 pilares aí que você falou que são super importantes, que são os pilares que você segue. 5 dicas de ouro para ser um grande gestor. Olha, vamos lá. Cuidar não é o que, é o como. Né? Então, ó, não é o que, é o como. Então, essa é a primeira dica. Né? Não é o que você faz, mas o como você faz. Isso muda da água para o vinho, né? Você pode fazer a mesma coisa de várias formas. Então faça com amor, entendendo que do outro lado tem uma pessoa íntegra, ética e honesta, que se ela está errando, ela não está errando de propósito, é porque ela talvez não saiba como chegar lá. E o seu papel é ajudá-la a chegar lá. Então a primeira dica não é o que, é o como. A segunda dica, que eu gosto de sempre exaltar, são os 3 pilares, né? Dar voz ao seu colaborador, dar previsibilidade e ser justo. Quando você dá voz, você dá previsibilidade e você é justo, a sua empresa ela só vai na espiral do crescimento. A dica de se conecte ao seu colaborador, se conecte a seus líderes, conheça os sonhos, os objetivos, o propósito de vida, mesmo que ele, quando tiver ou ela estiver falando com você, e o propósito de vida, você sabe que em algum momento ela vai acabar saindo da sua empresa, tá tudo bem. Desde que a gente seja um degrau, ela vai trabalhar motivada, porque aquilo está conectando ela com o sonho dela. Então, saiba que as pessoas têm sonhos e propósitos como você, empreendedor, quando criou o seu negócio. Você criou por algum motivo, né? Para dar uma vida melhor para os seus filhos, para dar uma vida melhor para sua mãe, para você mudar de casa, para você trocar de carro. Todos os seus colaboradores têm o mesmo sonho, eles querem crescer e prosperar. Tá? Outro, você precisa entender que não existe sucesso com um casamento destruído, não existe sucesso sem qualidade de vida e sem conexão com Deus. Então, sabe que tudo que a gente faz, tudo que a gente faz de bom ou de ruim, ele volta para nós. Então, busque fazer sempre o bem, não importa quem. Busque fazer o bem para seus colaboradores. E saiba que, infelizmente, às vezes algumas pessoas não vão estar conectadas, mas começou errado. Talvez você tenha contratado errado. Lembra da autorresponsabilidade, que seria a última dica? Tenha autorresponsabilidade, não delargue. Né? Você precisa delegar, é diferente. E precisa criar um processo de acompanhamento. Até para o líder se tornar líder, você precisa, usa o ciclo de gestão, não usa mais a palavra feedback, só fale coisas positivas e corrija com processo os pontos negativos dos seus colaboradores, que a sua vida e o seu negócio vai prosperar com muita velocidade. Eu tenho certeza disso e acho que são essas dicas. Acabei dando 6 dicas, eu acho. Deu Mas uma dica a mais, são 6 dicas de ouro.
Eu acho Só dica que é boa, isso, é falaria acreditar, 10, né, Pedro? é acreditar no outro e acreditar que o teu colaborador, se ele errou, verdadeiramente ele errou, não de propósito. Aí quando é de propósito, Pedro, pessoas, processo, tecnologia. Ou você contratou errado, ou o processo não está funcionando. Então você precisa tomar uma decisão, porque às vezes você está com uma pessoa que realmente é aquela laranja podre. É, E se você mantém ela lá dentro da sua empresa, pode de quem é a destruir, né, as responsabilidade? outras. De quem é a responsabilidade? É, do Mas seja gestor. justo, né? Isso que é É. importante ser justo, saber se você tem um processo que funcione. Eu acho que é isso, Vivian. É um prazer, foi Pedro, muito, vamos lá. muito Peraí, essa calma. Tem experiência. mais um bate-bola, é Ai, vamos lá. rapidinho. Eu quero que você responda com uma frase ou uma palavra, tá bom? Vamos ver se você consegue, ó. É um teste para Olha o você. meu ciclo de gestão aqui ao vivo. Vamos ver, vamos ver. Ser empreendedor é? Transformar a sua vida em um sonho, te levar ao seu propósito de vida. Adorei, Pedro. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Foi um prazer, ensinou muito a gente aqui. O prazer foi todo meu. E por trás de um grande empreendedor tem sempre muitas pessoas. Então, as pessoas em primeiro lugar. Lembre-se que pessoas têm sonhos, objetivos, e se você se conectar com elas, a sua empresa vai prosperar com muita velocidade. Obrigada, Pedro. Tchau, Eu que tchau. agradeço a oportunidade. Foi um prazer conhecê-la. Tchau, tchau, pessoal. Rumo ao topo. É isso aí. Rumo ao topo, com várias dicas de gestão para você que sempre assiste o Rumo Certo. Até o próximo. Tchau, tchau.